te louvamos, Senhor, por esse dia especial, por essa manhã na tua presença, única, Senhor, única, porque é o dia que declaramos o teu corpo e o teu sangue, trazemos à memória toda a obra maravilhosa que o Senhor executou. Obrigado, Senhor, pelas tuas maravilhas, pela tua verdade. Obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor está e fará no nosso meio. No nome do teu Filho amado, Deus de poder, Jesus Cristo, que estamos nós, Pai, nos rendemos à tua verdade. Nos amou e foi de tal maneira. Imensurável é este amor, inesgotável é o teu amor. O homem não consegue compreender na sua faculdade normal e mental, não, Senhor. Só o teu Santo Espírito pode consolar e orientar deste amor ágape. É incondicional, não olha, não julga, resgata. Quando encontra um coração disposto, quebrantado, contrito, um coração arrependido, da onde dos lábios sairá a confissão para a remissão dos pecados, o teu sangue, o sangue do teu Filho amado, Deus Pai, alcança todo aquele que nele crê, se entregue e confesse, porque a tua palavra é muito clara. Paulo declarou: se crer no coração e confessar com os lábios, Jesus Cristo é Senhor, haverá salvação, haverá vida eterna, celestial. E aqui estamos nós, no ministério da Shalom, a qual o Senhor é cabeça, Cristo Jesus, para trazer à nossa memória tudo o que o Senhor fez por nós, obedecendo ao Pai na cruz, ressuscitaste ao terceiro dia, para declarar com brados e alaridos nos quatro cantos dessa terra este amor ágape desse Deus Pai Todo-Poderoso, esse Abba que é digno de toda a honra e toda a glória. Que o teu Santo Espírito, nosso orientador, a aliança que o Senhor tem conosco, nos ensine nesta manhã toda a verdade do teu reino, toda a justiça do teu reino, e que tudo seja para a tua honra e tua glória. E você que crê, diga graças a Deus. Graças a Deus. Diga amém, Jesus. Amém, Jesus. E dê uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus Cristo, que é digno de toda a honra e toda a glória. Bom dia, na gloriosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Shalom, igreja. Tudo bem com vocês? Que ótimo. Então se assente, você que está nos acompanhando hoje pelas nossas redes sociais, seja bem-vindo. Eu quero começar nossa mensagem hoje através do texto que está no Salmo 111, do versículo 1 ao versículo 5. As Escrituras Sagradas diz o seguinte, preste bastante atenção. O Senhor nos resgatou, o Senhor nos curou, o Senhor nos sarou. E eu quero começar hoje dando brados de aleluia e glória a esse Deus.
a esse Cristo Jesus, tem uma aliança conosco, ela não se perde. Ela não se perde. E o Salmo 111 traz lembrança a isso. Diz o seguinte, o versículo 1: aleluia, quero dar graças ao Senhor de todo o coração, diante do povo e dos que amam a quem? A Deus, pelas grandes coisas que Ele faz. Quem tem prazer nas obras do Senhor, deve meditar em cada uma delas. Glorioso e majestoso são os seus feitos, mostram que Ele é eternamente justo. O salmista diz que quem tem prazer na obra do Senhor, medita nela, em cada uma delas, com constância medita, e os seus feitos são majestosos, e mostra que a justiça dele é eterna. E aí ele continua dizendo: quem poderá esquecer as maravilhas operadas pelo Senhor? Ele é misericordioso e o quê? Compassivo. E quem o ama, ele obedece ou teme, o Senhor dá tudo o que é necessário o quê? Para viver. Entenderam? As nossas necessidades, quem supre? É o Senhor. Para o cristão, quem supre as suas necessidades é o Senhor. Temos que amá-lo, obedecê-lo, ter o devido temor ao Senhor, lembrar que a misericórdia dele é para sempre. Ele é compassivo, longâmino, benigno, é temperante. Esses são os frutos do Espírito Santo. Nele há alegria, mansidão. Quando estamos na presença do Senhor, consolados pelo Espírito Santo, há domínio próprio. Quando saímos do domínio próprio, é porque o Espírito Santo não está nos consolando. Se ele não consola, não tem o fruto dele. Se não existe o amor, é porque ele já não faz mais parte da nossa orientação diária. Porque esses são os frutos do Espírito Santo. E o salmista aqui declara: os feitos do Senhor é glorioso, é majestoso. Não podemos esquecer. Temos que lembrar o quanto o Senhor é maravilhoso. E meditar nas obras do Senhor, que nunca falha. Deus é perfeito. E quem ama e obedece, teme a Ele, terá as suas necessidades o quê? Supridas. Aquilo que é necessário para viver, o Senhor não permitirá faltar. Sabe o que resta para nós, igreja, como cristãos? Sermos simples cristãos, simples seres humanos, pessoas normais. O cristão não inventa, ele vive. Para de querer inventar, para de querer tentar encontrar um caminho diferente, uma condição diferente. Tenha uma vida simples, no seu dia a dia, adorando e glorificando o Senhor, que Ele fará vir sobre você o que é necessário para a sua vida. Uma vida simples. Tem pessoa mais simples, que teve uma vida mais simples do que o nosso Senhor Jesus Cristo. Não inventava história. Não ia atrás de coisas miraculosas, mirabulosas. Não inventava nada. Simplesmente tinha uma vida simples, como uma vida que um ser humano precisa ter. E os milagres aconteciam. E os sinais o acompanhavam. E onde ele passava, e por onde ele ia, a vida das pessoas eram mudadas e transformadas. Porque as pessoas me diziam: de onde veio tanta autoridade? Como fala com tanta propriedade?
Ele sabe do que fala. Tinha convicção. Tinha uma vida entregue ao Pai, ao reino do Pai. E por isso que tudo que saía dos lábios de Jesus Cristo, e por isso que tudo que ele praticava, dava resultado. Trazia as pessoas para o reino. O evangelho era declarado. E muitos aceitavam o reino dos céus. Confessavam os seus pecados, abandonavam os seus erros, faziam uma conversão, começavam uma nova vida, por simplesmente ter contato com Jesus Cristo. E aí o salmista, no versículo 5, na parte última dele diz: porque nunca se esquece da sua aliança. E eu vou ler o 6 para nós entendermos. Mostrou ao seu povo como é grande o seu poder, dando a Israel as terras das nações, o quê? Por herança. O que Deus prometeu para Israel, Ele cumpriu. A aliança do Senhor, o homem não consegue destruir e o fogo não consegue consumir. O que o Senhor declarou, o que Deus disse, se cumpre. E o salmista está trazendo isso à nossa lembrança. Que quando obedecemos a Ele, que quando amamos a Ele, e temos uma vida de temor na presença do nosso Senhor, Ele vai suprir as necessidades que surgirão na nossa vida para continuarmos vivendo. E a aliança que Ele tem conosco não se apaga, não se quebra, não se destrói, não se consome. Homem nem fogo pode fazer isso. E trazendo isso à nossa memória, eu quero ir lá para o texto do Evangelho de Mateus, capítulo de número 12. Glória a Deus por isso. Tema, ame, obedeça ao Senhor, que o que for de necessidade para a tua vida nessa terra, Ele te dará, Ele suprirá. A fidelidade a Ele não está por aquilo que Ele nos oferece, mas por quem Ele é. Criador. Se tornou nosso Pai, não por mérito nosso, mas pela doação do Filho dele, nosso Salvador Jesus Cristo na cruz. Só se tornamos filhos de Deus em Cristo Jesus. Uma vida em Cristo, para o Cristo. O resto é conversa, mexerico e confusão. Entenda isso. Então, para nós compreendermos essa aliança eterna, para nós entendermos o que o Senhor tem para a nossa vida, e Ele mesmo diz através do salmista, usando os lábios do salmista, ou seja, o salmista quis adorar a Deus, quis louvar o santo nome dEle. E disse: Ele não falha, Ele não dorme, Ele não se esquece, nele não há amnésia, nele não há esquecimento. Ele lembra da sua aliança. Está lembrado da passagem de Moisés? Quando Deus visita Moisés na sarça? Lembrei da aliança que eu tenho com o meu povo. Ele não esquece. Ele só diz que tem uma coisa que Ele não olha mais quando nós vamos a Ele, que Ele lança para trás das costas dEle, no mar do esquecimento, os nossos pecados. Ele não olha para isso mais. Para termos o nosso pecado perdoado,
temos que estar em Cristo Jesus. Se formos até Ele, tudo muda na nossa vida. Preste atenção, o versículo 22 em diante. Então um homem possesso de demônio, Evangelho de Mateus capítulo 12, que era cego e não podia o quê? Falar. Foi trazido a quem? A Jesus, que o curou de modo que o homem podia falar e o quê? Enxergar. Vocês perceberam que o texto diz que a dificuldade da fala e da visão, da audição e da visão daquele homem, era justamente porque ele estava possuído por demônios? Aqui já há uma advertência ou uma observação para a nossa vida. Uma denúncia para a nossa vida. Se algo da nossa vida não está desenrolando como deva. Se algo na nossa vida não está tendo a devida caminhada, bate o joelho no chão e comece a clamar. Porque, com certeza, segundo esse texto, há demônios atrapalhando. É impressionante. Mas é real. O reino dos céus, o mundo espiritual, é mais real do que aquilo que os nossos olhos estão vendo agora. Do que a realidade natural da nossa vida. Vamos continuar. A multidão ficou o quê? Admirada. Exclamava: será que este homem é o filho de Davi? Mas quando os fariseus ouviram acerca do milagre, disseram: ele expulsa os demônios por Beelzebu, ou seja, por Satanás, o príncipe o quê? Dos demônios. Jesus conhecia seus pensamentos e respondeu: um reino dividido acaba o quê? Em ruína. Uma cidade ou uma casa o quê? Dividida contra o quê? Si mesmo, não pode o quê? Permanecer. E se Satanás está expulsando Satanás, está lutando contra si mesmo e destruindo o seu próprio quê? Destruindo o quê? O seu próprio reino. E se, como vocês acusam, estou expulsando o demônio por invocação dos poderes de Beelzebu, ou seja, de Satanás, então que poder utiliza os outros quando expulsam demônios? Que eles julguem a acusação o quê? De vocês. Mas se eu estou expulsando demônios pelo Espírito de quem? De Deus. Então o reino de Deus já chegou o quê? A vocês. O que me chama a atenção nesse texto bíblico é que Jesus Cristo deixa muito claro que se alguém está dividido, não prospera. Não tem sustentabilidade. O reino dividido não subsiste, não continua em pé. Uma casa dividida não continua o quê? Em pé. O nosso corpo é templo de quem? Do Espírito Santo de quem? Então é casa de quem? Se o meu corpo está dividido, não prosperarei. A minha vida é dividida, não o quê? Prospera. Se eu digo que sou cristão, mas as minhas atitudes lutam contra o cristianismo, eu estou o quê, igreja? Dividida. Jesus Cristo disse que não tem como servir dois senhores. Jesus Cristo disse que de um manancial de água não sai duas fontes. Ou seja, de uma fonte
não sai 2 mananciais de água. Ou a fonte é salgada, ou a fonte é o quê? Doce. Jesus Cristo mesmo disse que uma figueira não pode produzir outra espécie, a não ser o seu próprio fruto. Entenda isso. Uma videira não pode produzir figo, e uma figueira não pode produzir o quê? Uvas. E uma oliveira não pode produzir maçãs. Ela só produz azeitonas. Entendeu? Quando Jesus expulsa o demônio daquele homem, e aquele homem começa a falar, e aquele homem começa a enxergar, dizem para ele, os doutores da lei, os fariseus, os conhecedores da palavra, é por demônio que expulsa. E ele diz, não tem como. O demônio não luta contra si mesmo. Ele quer que o reino dele prospere. Ele quer que o reino dele seja executado. Então ele não vem e não expulsa ninguém que faz parte do reino dele. Porém, se eu expulso, e assim estou fazendo, pelo Espírito Santo de Deus, aí o reino de Deus é anunciado a vocês. O reino dos céus é anunciado a vocês. Toda vez que eu tomo uma decisão, uma postura de não dividir a minha vida, eu estabeleço o reino de Deus. O meu coração não pode ser dividido. O meu corpo é templo do Espírito Santo, então ele não pode servir a outras circunstâncias. Entenda isso. Compreenda isso. Por isso que tem muitos tropeçando e caindo, achando que o corpo dele é para ele sim. Ou ele pertence a Deus, ou ele pertence a você. Não tem como pertencer a 2 pessoas. Ou é sim, ou é o quê? Não. Então eu tenho que decidir se vou permitir o reino de Deus ser estabelecido na minha vida ou não. Se eu vou dominar o meu corpo, fique sabendo que eu estou e viverei na natureza carnal. Haverá luxúria sobre a minha vida, haverá inveja sobre a minha vida, haverá ódio sobre a minha vida, haverá gritarias, brigas, contendas, confusões, julgamentos, prostituição, fornicação, adultério, mentira na minha vida. Não tem como eu declarar que ter uma vida de mentira, viver uma vida de mentira, e falar que estou sendo orientado pelo Espírito Santo. Não tem jeito, igreja. Ou é sim, ou é não. Vocês estão entendendo? Eu espero que sim. Vocês estão compreendendo? Eu espero que sim. Então não tem como. Ou é sim, ou é não. Se eu continuar dividindo a minha vida, vou ter problema. Para que o reino de Deus, como disse Jesus Cristo, seja e alcance e seja vivido pela minha vida, quem tem que me orientar? O Espírito Santo de Deus. E Ele não divide a glória dele com ninguém. Deus não divide a glória dele com ninguém. Não tem como, igreja, eu ter uma vida de contenda e dizer que sou consolado pelo Espírito Santo. Não tem como eu ter olhos de julgamento,
uma trave nos meus olhos e dizer que estou cheio do Espírito Santo. Não tem como. Os frutos do Espírito Santo não condiz com a trave nos meus olhos. Eu espero que possamos estar entendendo. Ou tomamos uma postura. Porque se continuarmos vivendo a nossa vida dissoluta, sem compromisso, ou continuarmos a viver a nossa vida, trazendo o mundo para dentro da casa de oração do Senhor, vai ter problema. Vai ter problema. E como Jesus Cristo mesmo mostrou nesse texto bíblico, a cegueira e a mudez daquele homem era por causa de quê? De demônios. Enquanto eu estiver dividindo a minha vida, muitas coisas não acontecerão. Como que o Senhor vai poder suprir a minha necessidade nessa vida? Se eu não obedeço, se eu não amo, se eu não temo a Ele. Não tem como, igreja. E aí Jesus Cristo continua declarando. E aí nós vamos participar do corpo e do sangue de Cristo. No versículo 30 ele diz: todo aquele que não está comigo é contra mim. E quem não me ajuda, o quê? A ajuntar, espalha. Entendeu? Ou não? Jesus Cristo estava dizendo, olha, esse homem está liberto, porque pelo Espírito Santo de Deus, eu expulsei o demônio que atrapalhava a vida dele. O reino de Deus foi estabelecido sobre a vida dele. Foi chegada a vida dele. Entenda. Se você não tem uma vida que me ajuda a juntar, você vai espalhar. Entendeu? Se você não é comigo, você me atrapalha. Está lembrado que Jesus Cristo disse para os religiosos? Está na porta, impede as pessoas de entrarem. Igreja, a palavra ela é tão maravilhosa que ela ensina em todo momento. Então, se eu não decidir a viver somente no reino de Deus, eu vou atrapalhar. Se a minha vida está dividida, eu estou espalhando aquilo que Jesus Cristo está tentando ajuntar. Cuidado. O Senhor mesmo diz, pelas nossas palavras, seremos julgados. E Ele continua dizendo, por isso eu afirmo a vocês, todo pecado e até a blasfêmia pode ser o quê? Perdoados. Mas a blasfêmia contra quem? O Espírito Santo. Nunca será o quê? Perdoado. Se alguém disser alguma coisa contra quem? O Filho do Homem. Será o quê? Perdoado. Mas quem falar contra quem? O Espírito Santo. Não será o quê? Perdoado. Nem neste mundo, nem no mundo futuro. Jesus Cristo deu um recado, né? Porque os fariseus estavam dizendo que a obra que ele fazia é por demônios. Ele expulsava demônios pelo Beelzebub, por Satã. Então Jesus Cristo já deu uma orientação. Trouxe uma denúncia nas atitudes dos fariseus. Dizendo, não tem como. Demônio expulsar o quê? Demônio. Então você está dizendo que
o Espírito Santo que está em mim é demônio. Cuidado. Não blasfeme contra as obras que o Espírito Santo faz. Porque isso pode te garantir a falta de perdão. Não só agora, mas para a eternidade. Cuidado. Vamos vigiar. Vamos vigiar. E aí ele continua. Uma árvore é conhecida pelo seu? Uma árvore de boa qualidade dá bom? E de má qualidade dá fruto? Ó, filhos o quê? Serpentes. Como podem homens maus como vocês falar o que é bom e certo? Pois a boca fala o que está cheio o quê? O coração. A palavra de um homem bom revela os ricos tesouros do quê? Do seu íntimo. Um homem de mau coração está cheio de quê? De veneno, e a sua palavra revela o quê? Isso. Mas eu lhe digo, no dia do juízo, vocês terão de prestar conta de cada palavra que tiverem falado o quê? À toa. E as suas palavras agora refletem o seu destino o quê? Depois. Por elas vocês serão justificados ou condenados. Porque uma árvore não pode dar fruto. Uma árvore o quê? Boa. Não pode dar frutos ruins. Uma árvore má não pode dar frutos bons. Amém? Não pode. Não pode. Uma pessoa que tem uma vida entregue ao reino de Deus, do coração dele tira coisas boas, ensina coisas boas, perfeitas, porque não está falando dele mesmo, porque o coração dele está cheio do reino dos céus, porque o reino dos céus foi revelado a ele, e o coração dele está cheio da palavra de Deus. Se eu tenho tido atitudes que têm prejudicado a mim e ao próximo, eu tenho que rever os frutos da minha vida. Eu tenho que rever a qualidade da minha árvore. Ou melhor, eu tenho que buscar uma cura urgente. Uma cura urgente. Eu guardo sempre esse versículo no meu íntimo. Os olhos tanto podem ser luz para o corpo, ou o quê? Trevas para o corpo. Se os meus olhos forem bons, o meu corpo será o quê? Luz. Mas se os meus olhos forem o quê? Maus, o meu corpo será o quê? Trevas. Escuridão, morte, é o que Jesus Cristo está dizendo. O nosso corpo se tornará morte. E da onde vem o julgamento? Por onde passa o ódio? Da onde e aonde começam as gritarias, as confusões? Da onde surge o adultério, a prostituição, a inimizade? Aonde nasce a mentira? Não é no coração. No coração é o depósito para proceder vida. Porque o Senhor diz, guarda o seu coração, porque dele procede vida. Nasce aqui, ó, nos nossos olhos. O adultério não começa aqui, começa aqui. A mentira não começa aqui,
Começa aqui. Vem uma situação. E aí, para me livrar daquela situação, segundo o que os meus olhos estão mostrando, eu acho que eu tenho que mentir. E por que eu acho que eu tenho que mentir? Porque os meus olhos são trevas. E o meu corpo está morto. E porque eu estou por dentro em trevas, a minha mente e o meu coração está morto. Condenado a pecar. Porque o salário do pecado é o quê? A morte. Então cuidado com aquilo que você permite os teus olhos falarem. Se ele for luz, o nosso corpo será o quê? Luz. Então, amada igreja, não tem como viver e continuar vivendo uma vida dividida. Não tem como. Ou eu sirvo ao reino de Deus, tendo o Espírito Santo como meu orientador, fazendo do meu corpo o templo dele, ou infelizmente, eu experimentarei a morte. O perdão não virá sobre a minha vida. É igual aquela historinha que Jesus Cristo nos ensinou a respeito do reino dos céus. Que um demônio é expulso. E ele vai em lugares, procurando um lugar a qual ele possa o quê? Fazer morada. Lugares áridos e desertos, sem vida. Mas aí ele não encontra. E ele diz para ele mesmo: vou voltar para a minha casa antiga. Vou voltar para a minha morada da onde eu fui expulso. E Jesus Cristo diz, e ele volta. Com ele traz mais 7. Mais 7. Porque o último estado é pior que o primeiro. Ele traz mais 7. E aí quando ele chega lá, vê que a casa está o quê? Organizada. Vê que a casa está limpa. Vê que a casa está preparada para receber o quê? Um morador. Porém, ela está o quê? Vazia. Ele vem com mais 7 e faz morada. Porque estava o quê? Vazia. Uma casa pronta e preparada. E a casa que Jesus Cristo está falando é quem? O nosso corpo. Mas não estava ocupada. Foi liberto, preparado para receber o Espírito de Deus, para que o reino de Deus fosse estabelecido na vida dela. Mas ela não quis. Sabe quando você vê uma pessoa que está em Cristo Jesus e de repente ela se afasta? E você olha para aquela pessoa e diz, não, mas parece que o estado dela está pior. O que aconteceu? Parece que bagunçou mais ainda. Pois bem, é porque a vida dela estava dividida. Cuidado com a vida dividida. Ela pode trazer grandes prejuízos. Vamos colocar em pé e vamos orar. Preparar o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, para receber o verdadeiro alimento,
Ou seja, a verdadeira comida e a verdadeira bebida, que é o corpo do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que é o sangue do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então agora, igreja, em comunhão e unidade, vamos preparar o nosso coração para trazermos à nossa memória esta verdade. Trazer à nossa memória esse entendimento. Dar vida a essa verdade através da nossa vida. Continuar semeando, continuar falando, sendo uma árvore de bons frutos. Ensinar as pessoas. Porque a pessoa que tem o Espírito Santo do coração dele, ensina, mostra, traz ricos tesouros. Então curva a tua cabeça agora. E todos nós, numa única fé verdadeira, nós vamos clamar e orar. Nós vamos nos humilhar perante o Senhor. Nós vamos louvar o santo nome dEle. Porque estamos na casa de oração do nosso Senhor. Para celebrar a ceia do seu Filho unigênito. Que é o nosso Salvador. O nosso Yeshua. O nosso Messias. O Cristo prometido. O Nazareno Jesus Cristo, que viveu e confirmou todas as promessas a seu respeito. Árvore frutíferas, uma árvore frutífera enquanto esteve aqui nessa terra. O homem que tirava ricos tesouros do teu coração. Uma árvore frutífera de bons frutos. Frutos excelentes. A maior vontade dele era fazer a vontade do Pai que estava no céu. Esse era o maior alimento de Jesus Cristo. O que saciava ele nessa terra. Ele mesmo dizia: enquanto tenho vida, enquanto é dia, vou falar, anunciar o reino de Deus. Enquanto ele teve fôlego de vida, assim ele viveu. E ele espera que nós, como discípulos dele, embaixadores do reino dele, tenha essa mesma vida. Uma casa que não é dividida. Ocupa a tua casa hoje. Ocupe a tua vida hoje com o reino de Deus. Não deixa vazio não. Porque o inimigo está ao derredor, querendo habitar na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Então ocupe essa casa, que é o teu corpo. Vamos ocupá-la e fazer dela templo do Espírito Santo. Ele tem uma aliança conosco, igreja. Ele tem uma aliança conosco. Então agora é momento de você orar. É momento de nós, em unidade, em comunhão, clamarmos, buscarmos a face do Senhor e dizer para Ele: faça morada em mim. E dizer para Ele: arrependo dos meus pecados. Declarar cada um dos pecados. Falar para Ele aquilo que foi cometido, aquilo que foi praticado,
aquilo que foi pensado, aquilo que foi falado, dê nome a eles, declarando o arrependimento. Oh Senhor, Tu és maravilhoso. Só o Teu sangue, Jesus Cristo, pode nos purificar. Só Ele nos lava. É o sangue do Senhor que é a nossa nova aliança. Aliança do Novo Testamento. Só o sangue do Senhor nos perdoa de todo pecado. Só o corpo do Senhor nos sara, nos cura. Só o corpo do Senhor nos alimenta. É a nossa verdadeira comida. O Senhor mesmo deixou claro: quem não come do teu corpo, não bebe do teu sangue. No Evangelho de João capítulo 6, o Senhor não pode dar vida. O Senhor não pode ressuscitar no último dia. O Senhor não pode fazer morada. Nem o Senhor, nem o Pai. Não se pode tornar um só. Para confirmar a aliança, temos que fazer igual o apóstolo Paulo. Já estou crucificado com Cristo. Porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Para sermos participantes do teu corpo e do teu sangue, temos que viver a obra da cruz. A vida do Senhor em nós. A vida do Senhor em nós. Os nossos desejos carnais crucificados. A nossa natureza humana pecaminosa crucificada. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor.